galera? Civilização romana, uma das mais importantes civilizações da história da humanidade. A última grande civilização da Antiguidade Clássica, aquela civilização que faz a transição da Idade Antiga para a Idade Média. E para a gente entender a civilização romana, a gente inicia com a sua periodização, com a sua história dividida, compartimentalizada, para ser entendida de maneira mais tranquila. A história de Roma ela tem que ser pensada em três fases, em três períodos. A monarquia, que vai do século VIII, da fundação da cidade, até o século VI a.C., quando o último rei de Roma, o Tarquínio Soberbo, é derrubado num golpe articulado pelo Senado. A República Romana, eu diria com tranquilidade, um dos períodos mais importantes da história dessa civilização, que começa no século VI e vai até o século I a.C., marcada pela expansão romana, pelo expansionismo romano. E a última fase, o período imperial, que começa no século I a.C. e vai até o século V d.C., 5 da era cristã. Vocês devem ter percebido que a nossa periodização aqui ela consta, né, com algumas imagens, né, ela é temática, foi construída aqui em casa, artesanalmente, só para vocês, para agradá-los. E com elas você já tem as ideias centrais de cada uma das fases. Na monarquia, o que eu tenho que saber? Como é que Roma foi fundada? Na república, o que eu tenho que entender? Como é que ocorreu a expansão? Aqui você tem grande parte do mar Mediterrâneo, da bacia do mar Mediterrâneo tomada pelos romanos. E no Império, o que existe de mais importante? O cristianismo. Fundação de Roma, expansão romana e o cristianismo. A primeira fase da história de Roma é a monarquia. A monarquia ela começa no século VIII a.C., com a fundação da cidade, e termina no século VI, quando o último rei de Roma, o Tarquínio Soberbo, é derrubado num golpe do Senado. O período monárquico é muito pouco abordado nos vestibulares. No Enem, nunca caiu uma questão sobre esse assunto. Talvez porque grande parte das informações seja lendária, de pouca consistência científica, arqueológica. A cidade de Roma, por exemplo, ela pode ser explicada, a fundação dela, a partir do mito de Rômulo e Remo. Irmãos abandonados à própria sorte pelos pais de origem latina no rio Tibre, levados pela correnteza, acabaram encalhando numa das suas margens, chamando a atenção de uma loba. Essa loba puxou a manjedoura e deu suas tetas para que as crianças pudessem mamar e sobreviver. Essa imagem, a loba capitolina, essa imagem que está aqui atrás, ela é um dos símbolos da cidade de Roma. Está presente em vários monumentos da cidade, no brasão da cidade, e até mesmo, para quem gosta de futebol, no escudo de um dos clubes mais importantes da cidade de Roma, a Roma. Mas existe uma explicação que é a que nos interessa de fato científica para a fundação da cidade. Roma foi fundada pelo povo latino, que vivia na região central da Península Itálica e era frequentemente ameaçado por povos inimigos, como os húngaros, calábrios, lombardos lá, e principalmente pelos etruscos. Os etruscos ocupavam o norte da Itália, os latinos a região central, os gregos ocupavam o sul, as ilhas que existiam ali. Etruscos e latinos basicamente são os dois povos que vão dar origem à cidade, à sociedade romana. Os latinos viviam na região central, como eu havia dito, que era uma região de solo fértil e por isso frequentemente ameaçada pelas invasões que vinham do norte. Por isso, os latinos construíram uma base militar para se defender, para defender a região das incursões que vinham de cima. Essa base militar era uma área segura e por ser uma área segura ela atraiu as aldeias circunvizinhas. E a população circunvizinha começou a ocupar ali, dando origem naturalmente à cidade. Os primeiros reis de Roma foram de origem latina. Roma teve 7 reis na monarquia. O primeiro, o Rômulo, e o último, Tarquínio Soberbo. A estrutura política da monarquia era centralizada. O rei concentrava todas as funções. Ele era o executivo, legislativo, judiciário. E ele tinha uma grande assembleia chamada de Senex, de Senado, que o assessorava, dava conselhos a ele. Um órgão puramente consultivo. O Senado era formado pelos patrícios, a elite proprietária de terra em Roma, a elite aristocrática da cidade. Os patrícios eram de origem etrusca, a maioria deles ligado aos invasores. Aliás, os plebeus, que eram a maioria da população que vivia em Roma, homens livres, têm sua origem ligada aos latinos fundadores e que foram tomados, invadidos pelos etruscos. Nós sabemos também que existem alguns latinos que resistiram à invasão etrusca e acabaram se transformando, quando capturados, nos primeiros escravos de Roma. Patrícios, a elite, a maioria deles ligados aos invasores. Plebeus, a maioria da população, homens livres ligados aos fundadores que aceitaram a invasão, e os que resistiram viraram os primeiros escravos. Patrícios e plebeus eram as duas categorias mais importantes da história de Roma na antiguidade. A elite aristocrática e os homens livres sem direitos, na sua grande maioria.
É importante salientar que essa monarquia ela termina quando o último rei de Roma, Tarquínio Soberbo, é derrubado num golpe articulado pelos senadores patrícios. Ele não atendia mais às reivindicações do Senado. Os conselhos eram dados e não eram acatados. Por mais que o poder seja absoluto, é importante, vez ou outra, um rei levar em consideração sua assembleia, senão ele perde legitimidade. E com isso, dificilmente permanece no poder. Tarquínio foi assassinado por um golpe articulado pelos senadores, que derrubaram o rei e acabaram com toda a sua família, inviabilizando a sucessão dinástica. O Senado cria a República. E, de fato, vai ser o órgão político mais importante desse período da história de Roma. A República Romana ela vai ter uma estrutura política em que o Senado vai ter basicamente o papel mais importante, que é o de criar as leis e o de executá-las. Os senadores vão escolher alguns magistrados que vão exercer funções executivas em áreas as mais variadas. Mas o poder vai estar nas mãos deles. É óbvio que do ponto de vista político, essa centralização vai trazer ao Senado poderes em demasia. E vira e mexe, os senadores viviam ameaçados pela derrubada da República e pela instalação de um regime centralizado ou de uma tentativa de voltar à estrutura antiga. Com esse poder concentrado nas mãos dos patrícios, nas mãos do Senado, inevitavelmente a grande maioria da população, formada por plebeus, que eram homens livres, insatisfeitos, esse cenário iria provocar uma série de revoltas. É importante salientar que nós temos escravos em Roma nesse momento, mas a quantidade de escravos é uma quantidade diminuta e, portanto, a sociedade ainda não é escravista. Vai tornar-se escravista, aliás, uma das maiores sociedades escravistas da antiguidade, mas depois da expansão, daqui a pouco. Nesse momento, no início da República, os confrontos, os conflitos, a luta de classe entre patrícios e plebeus era frequente. Tem uma revolta da plebe que é considerada uma das mais importantes, a do Monte Sagrado. Os plebeus do exército romano abandonaram seus postos, subiram no topo de uma montanha, nos arredores de Roma, e passaram a fazer uma série de exigências. Tiveram um aumento de soldo a partir daí, foi criado um cargo político para que o plebeu pudesse votar através do plebiscito, os tribunos da plebe. Foram criadas leis escritas, acabando com a oralidade, com o direito consuetudinário, a lei das 12 tábuas, enfim. Essas conquistas só foram possíveis porque a plebe se revoltou, porque ela lutou. São conquistas e não dádivas do Senado. É importante salientar que depois de resolvido esse clima de luta, de confronto, Roma vai viver por volta do século IV, terceiro, um clima de relativa paz interna. É esse clima que vai proporcionar o início da expansão romana. Os romanos vão se expandir a partir do século III, no momento em que seus problemas internos foram resolvidos, o exército está bem pago, pelo menos eles obtiveram um aumento de soldo depois das revoltas, o clima interno é de paz e lá fora não existia nenhuma grande civilização capaz de detê-los. Isso fez com que Roma avançasse e tomasse conta, como você pode perceber aqui no meu mapa, praticamente toda a bacia do Mediterrâneo. Roma tomou conta de quase todo o Mediterrâneo. O norte da África, o Oriente Próximo e a Europa praticamente toda foi tomada por Roma. Essa expansão começou no século III a.C., na República, bem no meio da República, depois de resolvidos os problemas internos. Ela vai até o século I a.C. É verdade que esse domínio romano sobre essa região ele se estende por quase 500, 600 anos. O modelo de imperialismo romano é um modelo de imperialismo tributário. Roma invadia, ocupava com seu exército, mas não impunha seus valores culturais. Aliás, ao contrário, absorvia a cultura dos povos dominados, amalgamava com a sua, sincretizava com a sua. É verdade que muitos desses povos dominados acabavam absorvendo a cultura romana, incorporando a cultura romana, mas não porque Roma impunha, mas porque isso acontecia naturalmente. É verdade também que esse expansionismo transformou a cidade de Roma por completo. Aumentou exageradamente o número de escravos, os prisioneiros de guerra eram feitos, levados para Roma e vendidos, comercializados como escravos. Se aumenta o número de escravos, o preço do escravo cai. Saía mais barato comprar escravo do que pagar salário para o plebeu. A plebe empobreceu. Os problemas internos, os problemas urbanos em Roma se avolumaram. A violência, a degradação moral tomaram conta da cidade. Uma cidade pensada para um número X de habitantes, de uma hora para outra, em menos de 100 anos, vai ter uma explosão demográfica. O comércio vai se tornar a base da economia romana. Vai surgir uma nova classe, chamada classe equestre ou classe dos cavaleiros, que são indivíduos que vão ganhar muito dinheiro com essa expansão. E vão ganhar terras nas áreas dominadas, nas áreas conquistadas. Roma vai tomar conta do mar Mediterrâneo. Aliás, os romanos vão chegar ao ápice da boçalidade de chamar o mar Mediterrâneo de mares nostros, o nosso mar. E dá para perceber, né? As bordas todas são de Roma como se fosse uma piscina romana, um lago romano.
Só que toda essa expansão vai fazer com que o poder dos generais romanos se torne considerável. É nesse contexto que aparece um general que vai começar a ganhar um poder em demasia, que vai ter o respaldo dos seus soldados e vai ser visto como uma espécie de herói pelo povo, Júlio César. Responsável pela conquista da Gália, responsável pela conquista do Egito. Júlio César então começa a se sobrepor e começa a ameaçar o Senado. É nesse cenário, nesse contexto, que o Senado tenta matar Júlio César. Júlio César já tinha o apoio do exército, tinha o apoio dos plebeus, tinha o apoio de uma parte considerável da elite patrícia, e já tinha em mente tornar-se imperador romano. Mas os senadores, é óbvio, não deixaram e eliminaram Júlio César, abrindo brecha para a ascensão do seu sobrinho Otávio. Otávio ascende na sombra do tio, o Senado já desarticulado, porque após a morte, após o assassinato de Júlio César, o povo revoltado destrói o Senado, desarticula completamente aquela casa, aquela assembleia, e conduz ao poder Otávio, que era sobrinho de Júlio César. Otávio, então, junto com Marco Antônio e Lépido, organiza um triunvirato ali. Divide a conquista romana em 3 áreas. Otávio ficaria com a parte mais ocidental, sediado em Roma. Lépido ficaria com a parte oriental, sediado em Constantinopla. E Marco Antônio iria para o norte da África, ficando no Egito. Em pouco tempo, Marco Antônio e Cleópatra lá no Egito começam mancomunados a se articular para tomar de Roma o Egito que fornecia trigo para os romanos. É nesse contexto então, nesse cenário então, que Otávio, com o apoio de Lépido, ataca o Marco Antônio, elimina o Marco Antônio e Cleópatra. Otávio volta como um herói e aí torna-se o primeiro imperador de Roma, marcando o início da terceira fase da história romana, o Império. O Império começa com Otávio, Otávio que se torna Augustus, Otávio Augustus, ele se intitula divino. E é engraçado porque o Império vai resgatar características da antiga monarquia. O Senado volta a existir, e aí o Senado vai ter função de dar conselhos e o imperador concentrando todo o papel. O detalhe interessante é que você vai ter ao longo de todo o Império, do século I a.C. ao século V da Era Cristã, essa briga. Senadores conspirando, confabulando para tentar retomar o poder e o imperador tentando subordinar e manter o Senado no seu lugar. Isso vai ser marcante durante o período imperial. Mas mais marcante ainda é o surgimento do cristianismo, a característica fundamental desse período. Do ponto de vista religioso, os romanos eram pagãos, como os gregos. Esse paganismo romano era politeísta, antropomórfico, pragmático, cultuavam os seus ancestrais, antepassados, consultavam os oráculos com as mesmas características da religiosidade grega. Tanto é verdade que a tradição religiosa greco-romana é vista como uma só. É verdade também que os romanos aumentaram o zodíaco, seu panteão, seu conjunto de deuses, incorporando deuses das áreas dominadas, das áreas conquistadas. Essa relativa tolerância religiosa fez com que a prática pagã romana ganhasse consistência e robustez. Mas lá no Oriente Próximo, os romanos tinham um povo dominado por eles, os hebreus, judeus, que eram monoteístas, que acreditavam em apenas um Deus e não viam o imperador como uma divindade. Só que os hebreus nunca ofereceram ameaça para Roma. O problema começa quando Jesus de Nazaré, hebreu pobre, aparece questionando essa estrutura, propagando a história de que o Deus é único, um Deus único existe, onipotente, onipresente, onisciente, e esse Deus não é o imperador. E Jesus torna pública essa fé, acabando com aquele sectarismo, com aquela tradição religiosa dos hebreus, que era fechada nas sinagogas. Ele leva a fé para a rua, pregando em praças públicas, em feiras. E o que ele pregava? Ele pregava a igualdade, ele pregava a fraternidade, e essa história de todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, acabou ameaçando a estrutura fundiária de Roma e os valores da hierarquia romana. Ora, se somos todos irmãos, porque muitos não têm nada e poucos concentram tudo, dividem o pão, como quem divide a terra. Jesus vai regimentar multidões com esse seu discurso. É claro que do ponto de vista religioso, existe a tendência a acreditar que ele, como o Messias, como o Salvador, com os seus milagres, recrutava um grande número de seguidores. Para nós da história, Jesus de Nazaré é um sujeito revolucionário que questionou o Império Romano, defendendo o seu povo, o povo hebreu. É claro que Roma vai cobrar. E quando Roma cobra, quem é esse judeu que anda por aí dizendo que
filho de Deus. Quem é esse judeu que anda por aí dizendo que é rei dos hebreus, rei de vocês? Roma vai cobrar, mas vai cobrar da elite hebraica. E a elite hebraica entrega Jesus de Nazaré de bandeja para os romanos. Ele não nos representa, diz a elite hebraica. Ele não fala por nós, ele não é o nosso Messias. E Roma elimina Jesus de Nazaré como elimina qualquer líder revolucionário, insubordinado a qualquer ameaça. Após a morte de Jesus de Nazaré, sua fé se espalha, graças principalmente aos seus ministros, aos seus discípulos, aos seus seguidores mais próximos. E Pedro e Paulo têm um papel decisivo em propagar essa fé em Jesus de Nazaré e em Jesus Cristo. E a partir daí, com Pedro e Paulo, o cristianismo começa a se organizar enquanto uma filosofia religiosa. Essa característica é marcante. É verdade que esse primeiro cristianismo ele é revolucionário e questionador de Cristo vivo e dos seus apóstolos. Ele tem uma carga política muito grande. A partir do século IV, Roma percebe que a fé cristã se espalha e que mesmo perseguindo os primeiros cristãos, a fé não parava de crescer e virar uma ameaça para os romanos. Foi aí então que a partir do século IV, com o Édito de Milão e o Édito da Tessalônica, o cristianismo é primeiro liberado e em seguida oficializado, transformado em religião oficial de Roma. Por Constantino, imperador romano, e depois por Teodósio. Constantino, Édito de Milão, e Teodósio, Édito da Tessalônica. O que libera o cristianismo, Milão, o que transforma o cristianismo em religião oficial, Tessalônica. Com esses dois éditos no século IV, o cristianismo perde o seu caráter político, revolucionário e transgressor e passa a se transformar numa fé usada pelo Estado romano. A partir daí você tem a decadência do Império Romano. A decadência do Império Romano que marca a transição para o mundo medieval. A partir do século III, da era cristã, já com o cristianismo se consolidando, se espalhando, se propagando, nós temos a estagnação da expansão. E com essa estagnação da expansão, não tinha mais escravo nas áreas conquistadas. E se não tem mais escravos, o preço dos poucos escravos aumenta. E se aumenta o preço dos escravos, poucos são aqueles que vão comprar. E se poucos compram, o comércio não se movimenta. Se o comércio não se movimenta, o Estado romano arrecada menos. Além dessa crise no escravismo, que afeta a economia romana, nós vamos ter uma instabilidade política quando o imperador morre e não deixa um herdeiro direto. Os generais romanos começam a brigar entre si para ocupar esse cargo. Essa briga entre os generais mobiliza as tropas e o exército romano brigando com o exército romano fragiliza as fronteiras. Essa instabilidade política provoca uma anarquia militar e essa anarquia militar fragiliza as fronteiras e com as fronteiras fragilizadas, os povos que não falavam latim, os povos bárbaros começam a invadir as cidades romanas, as cidades na Europa principalmente. As invasões bárbaras é um tiro de misericórdia. Com as invasões bárbaras, o exército totalmente desnorteado, preocupado muito mais com questões políticas do que com a defesa, e fragilizado por brigas internas, acaba tornando Roma uma presa fácil. As cidades começam a ser saqueadas e invadidas, e o povo que vivia nas cidades começam a partir para o campo. As cidades se esvaziam, o campo ganha força. Esse processo de ruralização marca, inclusive, o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. E essa Idade Média, predominantemente rural, ela tem sua origem aqui, em Roma. A partir daí, o mundo medieval começa a ser construído na Europa, com o abandono das cidades, e os feudos começam a ser organizados na zona rural. Mas isso é assunto para uma próxima aula, quando nós formos tratar de Idade Média. Ah, eu ia esquecendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de informação, assina o canal, assina o História no Enem, ajuda a gente a produzir material de qualidade, cada vez melhor, para te ajudar na preparação do Exame Nacional do Ensino Médio. Compartilha com os amigos, ativa o sininho.